Você está ao vivo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Nossa, como é difícil ver esse daqui. Vocês conseguem ver o título aí da live? Esperando só o Ramiro aparecer. Aí apareceu. Aqui, né? Manda aí. Aê! Agora sim. Alô! E aí, meu amigo? Como é que tá, Ramiro? Melhor agora, pô. Opa, E aí, tá isso conseguindo me aí. ouvir bem? Tranquilo. Se alguém aí Maravilha. do chat falar aí como é que tá o áudio pra gente. Pessoal do chat aí, se puder dar um ok aí no meu áudio, se tá dobrando aí a voz, se estão me ouvindo bem, faça esse favor aí. Cadê o Borda Suporte? Já vi que PH aí respondeu uma pergunta, assim a live vai ficar gravada, né? Pra quem não puder pegar agora, fiquem tranquilos. Tá ótimo, Ah, opa, aí sim, ótimo. muito obrigado. Obrigado. Melhor impossível então. Como É é que sua é, presença, Lucas? Ramiro. Diga. Que isso, amigo. Eu sou sorriso, velho. Eu sou sorriso. Vem cá, a gente dá uns 2 minutinhos ou a gente mete bronca logo? Não, meta bronca, vamos lá. O pessoal vai Tá bom, chegando. então. Eu botei título, nem sabia da fazer, só botou o título aí da live, né? Mas caso alguém não Claro. saiba, né? A gente vai falar aqui um pouco, apresentar a última tradução feita pela Borda, né? Do texto Proposição sobre a Histeria, né, de 1977, uma conferência que o Lacan deu a Bruxelas, né, deixa eu ver aqui, cadê? Isso, uma fala em Uhum. Bruxelas, É. né, vocês podem encontrar no nosso site, né, bordalacanina.com/traduções, né, ali, a aba traduções tem essa e tem a anterior também, que é o discurso de Tóquio. Perfeito. Ah, lembrando que, né, tudo que a gente tem no nosso site é gratuito, né, todas as nossas Uhum. produções enquanto borda. Uhum. E aí a gente queria apresentar um pouco esse texto, né? Tem algumas coisas um pouco complicadas nesse texto, porque é algo, como a gente estava conversando outro dia, né, Ramiro, muito aforismático, né? O Lacan joga muitas frases ali condensadas Uhum. e não Uhum. desenvolve, né? O que complica um pouco. Mas a gente Sim. pensou em dois pontos, assim, que dá para conversar um pouco mais sobre esse texto, né? Eu já vou adiantar aqui, que são a ideia de que a interpretação visa o sentido, né? E de que há um outro inconsciente em jogo, né? Uhum. O Sim. Ramiro vai Sim. falar do primeiro, eu vou falar do segundo. E Sim. é isso aí. Vamos nessa aventura Uhum. bacana aqui, todos juntos. Manda É bala aí, isso, Ramiro. gente. Primeiramente, muito obrigado aí pela vocês que compareceram aí, que estão aqui mais uma vez escutando a gente falar, né? E é isso que o Lucas falou, né? O texto é de 77, né? Do mesmo ano do 24º seminário, né? O Lance do Quessé, né? E tem isso, né? Esse texto, não sei se todo mundo aqui leu, mas ele tem essas frases meio aforismáticas, esse desenvolvimento bem lacunar, né? Que acho que todo mundo que leu já deve ter reparado. Mas o nosso interesse aqui é pontuar duas coisas que foram os dois pontos que motivaram a tradução desse texto, né? Que o Lucas comentou. Eu vou falar um pouco também sobre eles, né? É, mas é isso, né? A gente vai, como sempre, como sempre, vou tentar falar pouco agora, e Lucas também tentar falar pouco, e ver se a gente consegue aí abrir um tempo, um espaço para que vocês perguntem sobre o texto. As perguntas que a gente souber responder, ou a gente tiver algo a falar, a gente vai falar. Se a gente não souber responder, a gente Uhum. vai também falar, olha, não sabemos responder, tá bom? Mas vamos começar então, que é o seguinte, né? Esse texto, ele é uma das ideias mais que mais interessaram a gente quando a gente discutiu sobre a própria tradução era logo nesse começo, e aí esse comecinho aqui, só esse pequeno parágrafo eu vou ler para a gente comentar um pouco, a gente pensar um pouco o que é a clínica entendida
lacanianamente, digamos assim, né? Isso, digamos, é o Lacan em 77, né? Então, já tem aí um bom percurso, né? Na época do 24º seminário, como eu disse, né? E aqui o Lacan ele vai dizer o seguinte, logo na primeira página, para quem está aí aberto, é o terceiro parágrafo, é onde começa, né? Ele vai falar assim, o real está no extremo oposto de nossa prática. É uma ideia limite do que não tem sentido. É pelo sentido que operamos em nossa prática, a interpretação. O real é esse ponto de fuga, como objeto da ciência, e não do conhecimento, que é mais que criticável. O real é o objeto da ciência. Nossa prática é uma trapaça, ao menos considerada a partir do momento em que nós partimos desse ponto de fuga. Nossa prática é uma trapaça. Blefar para fazer as pessoas piscarem, fazê-las enrubescer com palavras encenadas. A gente pode parar a leitura aí, e a gente pode levantar 2 pontos logo de cara, né? O primeiro é uma frase que pode surpreender, né, pela sua simplicidade, né? E o Lacan ele vai colocar com todas as palavras: o real está no extremo oposto de nossa prática, né? O que pode parecer certamente contraditório, né, se a gente tem em mente que uma certa leitura, uma leitura muito específica da clínica lacaniana, propõe o que se tornou conhecido como a clínica do real, né? Digamos, haveria um acesso ao real, né, de várias formas, inclusive o silêncio, inclusive uma interpretação incompleta, né, o que se conheceu como a clínica dos bisturis também, de certo ponto de vista, né? Mas o que está em jogo aqui é essa acepção que nós temos no campo, né? Tanto por essas vias que eu falei, quanto pelas noções de, por exemplo, um real do corpo, né? Que sustentam todas elas a ideia de que o real é algo a que nós temos acesso direto, imediato, né? Por exemplo, basta, às vezes, cortarmos uma palavra, né, que, de certa forma, produziríamos ali esse acesso direto ao real. Não só isso, mas também que é como se fosse o que tem de mais sofisticado nessa clínica, né? Pois é. O real seria, né, nessa leitura, talvez cronológica, desenvolvimentista, né, o real seria a fina flor do lacanismo, né? Em determinado momento, Lacan se depara com um real, e daí a gente tem, então, que pensar o que seria a clínica desse real. O problema é que Lacan nos coloca aqui uma pedra no caminho, né, ao dizer que o real está no extremo oposto de nossa prática, ao falar que o real é um ponto de fuga, né? Ou seja, a pergunta que se coloca para nós é: se o real está no extremo oposto de nossa prática, né, se o real é tão somente um ponto de fuga, né, como que haveríamos de trabalhar com esse real? Como que haveríamos de operacionalizar esse real em nossa clínica, né? Porque o que o Lacan vai falar? Olha, uma coisa que é muito curiosa, né? A gente opera com a interpretação. A gente opera pelo sentido, né? Isso não é uma coisa, digamos, simples, se a gente parte do pressuposto de tudo aquilo que eu estava falando antes, né? Se a gente supõe que a gente trabalha tão somente pelo não sentido, né, pelo pas de sens, que se tornou uma verdadeira tara, né, analítica, né, como então, a pergunta que se coloca aqui é como então a gente vai operar com o sentido, tendo o real como ponto de fuga? Ou seja, como que pelo sentido a gente consegue produzir efeito que pode se chamar de real, né? E, bom, a pergunta está, de certa maneira, respondida pelo próprio Lacan, mas com uma acepção muito específica, né? Que ele fala que nossa prática é uma trapaça, né? Isso, a trapaça, né, que foi uma decisão nossa de tradução, né, esse escuteria, não sei falar francês, né? Mas o Lacan, o que está em jogo aqui? Em determinado momento, seminário 15, se eu não me engano, ele associa a escroquerie
né, com o blefe, né, o bluff que ele coloca nesse texto, né? E não é um conceito lacaniano, digamos assim, não é uma coisa, não é um termo que o Lacan tenha se detido ao longo da obra dele inteira. Pra vocês terem uma noção, nos seminários, o único momento em que essa palavra específica que traduzimos por trapaça aparece mais de 2 vezes, né, e com contextos específicos, né, que visam falar o que é essa trapaça, por que nossa prática seria uma trapaça, apenas nesse momento. No seminário 24, ele vai dar uma definição, ou vai tentar entender um pouco o que é essa trapaça e como é que a gente pode pensar ela, né, se a gente não abre mão das ideias que ele acabou de introduzir, ou seja, que o real é o extremo oposto e que a gente opera pelo sentido. O que é essa trapaça que está em jogo? E eu trouxe aqui uma citação para vocês do próprio seminário 24, é uma citação talvez um pouco longa, mas que vai dar uma ideia, né, melhor do que o Lacan está entendendo com essa trapaça. O que a gente está trapaceando ali numa análise. Não se esqueçam que no final desse texto, ele também fala que a estrutura é por onde ele tenta sair da trapaça, escapar da trapaça, né? Então, eu conversei isso até com o Lucas, falei assim, como é que ele está entendendo a trapaça aqui? Ele está criticando, ele está falando que a gente trapaceia de certa forma, se a estrutura é o que auxilia ele a escapar dessa trapaça, o que é essa trapaça, né? No seminário 24, na página 61 e 62 do Stafferla, né, ele vai falar simplesmente isso aqui. O acontecimento ou prova, isto é, que se faz linguística desde muito tempo, desde Crátilo, desde Donat, desde Priscin, que se faz desde sempre. E isso, aliás, não resolve nada, porque eu tendia a dizer na última vez, me dei conta a propósito desse S1 e desse S2, que são separados na notação correta do que chamei de discurso psicanalítico. Penso que, apesar de tudo, vocês se informaram um pouco junto dos belgas, os belgas do Proposição da Histeria, né, de Michelas, né, e que o fato que falei da psicanálise como podendo ser uma trapaça chegou às suas orelhas. Diria mesmo que eu insisti aí, falando desse S1 que parece prometer um S2. É necessário, neste momento, de toda forma, se lembrar disso que eu disse em relação ao sujeito, isto é, a relação deste S1 com S2. Eu disse, em seu tempo, que um significante era isso que representa um sujeito diante de outro significante. Então, que deduzir disso? Eu vou dar uma indicação, ainda que seja apenas para esclarecer meu caminho, porque ele não é tão óbvio. A psicanálise é talvez uma trapaça, mas não qualquer uma. É uma trapaça que cai como uma luva em relação ao que é o significante. E o significante é necessário de qualquer forma ressaltar que ele é algo bem especial. Ele tem o que se chama efeitos de sentido. E bastará que eu conote o S2, não por ser o segundo no tempo, mas por ter um sentido duplo, para que o S1 tome seu lugar, e seu lugar correto. É necessário de toda forma dizer que o peso dessa duplicidade é comum a todo significante. Pois bem, então o que a gente tem aqui? A gente tem que a psicanálise é talvez uma trapaça, mas não qualquer uma, né? É uma trapaça que se atenta especificamente para os efeitos de sentido, para esse S1 que parece prometer um S2. Ou seja, é uma trapaça que entra em jogo, né, no entendimento do que é uma lógica significante. Né? É uma trapaça que necessita, para que seja operada de uma maneira que não seja qualquer uma trapaça, né, que ela é necessária ser operada nesses efeitos de sentido. Né? Pelo fato de que o S1, e que não é necessário que o S2 ocorra no tempo, mas que esse S1, por ele ter um duplo sentido, né, pelo fato, de certa maneira, de que, e quem já me escutou falar, já está de saco cheio de eu falar isso aqui, pelo fato de que o significante não significa a si mesmo, ele não é unívoco. Ele não representa de maneira plena e, digamos, unitária um sujeito. Ou seja, qual é a trapaça que Lacan está falando aqui? Né? Não é qualquer uma, mas é justamente uma trapaça que visa investigar os efeitos de sentido, o que o Lacan vai chamar nesse mesmo texto, compreender como funciona uma palavra.
né? É uma trapaça que visa subverter essa operação de sentido que se gostaria de propor unívoca, se gostaria de propor idêntica a si mesma, né? Então, repara, não se trata apenas de uma encenação que ele coloca do chiquê, né? Dessa encenação, mas justamente de uma operação que pode fazer o significante advir enquanto significante, ou seja, enquanto representando um sujeito para outro significante, né? Não se trata de uma operação qualquer, né? Mas se trata da possibilidade de fazer com que esse S1, que parece prometer esse S2, não se feche numa identidade consigo mesma que supostamente representaria um sujeito, mas que esse sentido seja justamente quebrado, que essa suposta significação do significante seja colocada em questão. Então é uma operação muito específica. A gente pensa que o sujeito depende justamente dessa operação para advir, já que ele advém entre dois. Então, essa trapaça específica necessita de um pensamento sobre a estrutura. É por isso que lá no final do texto, ele vai dizer que a estrutura é a forma dele escapar da trapaça. Porque, repare, para que essa trapaça seja efetuada, né? É por isso que a gente optou por trapaça e não, em inglês é swindle, fraud, né? É fraude, roubo, digamos assim, né? A gente optou por trapaça porque justamente o que está em jogo é trapacear esse suposto sentido atribuído para que uma escansão se produza. Agora, isso precisa de uma estrutura. Para que essa trapaça específica ocorra, é necessário que Lacan tenha em mente uma coisa só, a estrutura do significante. As duas definições axiomáticas que ele dá sobre o significante. O fato de que o significante não significa a si mesmo e o fato de que o sujeito é aquilo que é representado entre dois significantes. Que o significante representa o sujeito para outro significante. Enfim, né? Ou seja, é isso, por exemplo, que ele faz na lógica do toro, né? É o fato de que quando você localiza um significante... Isso é muito coerente com o que a gente faz, né? Digamos, um paciente chega e ele fala, por exemplo, eu sou muito... sei lá, calmo, isso me atrapalha. Mas calmo como? Né? O que é esse calmo? Vamos fazer as voltas. Calmo, porque minha mãe sempre disse que eu era muito calmo. Eu disse, como é que foi isso? Ela disse isso para você, e aí você sempre se relacionou com essa calmaria, né? Ou seja, o que se faz aqui? É que esse sentido atribuído, que reparem, é o sentido que vem no outro, né? Que isso seja investigado, que possa se produzir nessa suposta identidade ali de que eu sou calmo, eu sou, digamos, apressado, eu tenho muita angústia, eu sou muito ansioso, repare, qualquer coisa dessas, né? Que isso seja trapaceado de certa forma, que esse sentido seja colocado em relação a outros significantes, né? Ao fato de que, mesmo com esse próprio significante, quando a gente localiza isso, é isso que Lacan chama de letra, né? É localizar um significante e perguntar, mas peraí, ok, você falou um bando de coisa, mas isso aqui, o que é? Vamos ver o que é isso aqui antes. O que é isso aqui que você está falando? Né? É o fato de que quando você faz essa operação, você está trapaceando o sentido. Porque o sentido atribuído, quando você reverte ele sobre o próprio significante, lembre-se, o significante não representa a si mesmo, ele por si já produz uma certa fratura nesse sentido atribuído. Né? Essa significação específica, ela de certa forma cai. Ou seja, o processo de investigação em psicanálise, né, o processo de investigação em psicanálise, talvez não, mas assim, o processo de condução de uma clínica, de certa forma, é essa operação. É a operação de algo que vem já atribuído, de algo que já vem significado, de algo que já está muito consistente em relação ao seu próprio sentido, a gente investiga, a gente fala, pera, mas isso aqui. E é isso que o Lacan fala no seminário 9. Quando você faz isso, quando você localiza um significante e ele volta em relação a si mesmo, pronto, ali a gente produz uma certa fratura. Né? É o que ele fala quando o A é igual a A. Ele fala assim, é óbvio que o A não é igual a A. É óbvio que a gente não pode supor isso. Né? É óbvio que no momento em que você coloca o outro A, você já marcou uma escrita, né? Você já marcou a diferença de dois A's. Já tá diferente. Ele fala que o significante opera assim. Então, essa trapaça do sentido, essa trapaça própria do aparelho da psicanálise, não é qualquer porque depende de uma estrutura.
depende de que se reconheça o que é o significante, né? E por que que o real é um ponto de fuga? Por que que o real não é aquilo a que chegamos com quaisquer tipo de interpretações fantásticas ou idiosincrasias próprias, né? Ele é o ponto de fuga porque ele só comparece nesse efeito da expansão significante, né? É isso que está novamente ali no seminário 9. Quando o significante é chamado a convocar a si mesmo, repara, o significante é chamado a convocar a si mesmo quando a gente pergunta para um paciente, mas o que é calma? Como é que é essa angústia para você? Isso aqui a gente está fazendo a gente está convocando um significante, a gente está sublinhando um significante a partir de nossa escuta, né, lendo um significante ali, e fazendo justamente isso. O que é isso? Por quê? Porque a gente está baseado, de certa forma, na nossa leitura em uma estrutura. O fato de que o significante não significa si mesmo. Então, quando isso se produz, né, o Lacan faz aquele 8 interior, que novamente, né, ao longo da nossa querida borda, né, esse espacinho aqui, ele fala assim, bom, esse lugar aqui é o real, é onde ele coloca o objetuar, causa de desejo, causa de sujeito, digamos assim. No seminário 9 ele faz uma aproximação entre sujeito e desejo, né? Sujeito é o sujeito desejante, né? Ou seja, por que então essa suposta clínica do real ela perde de vista uma coisa muito essencial? Porque ela supõe que se chega, de certa forma, a esse real a partir de produções que se fundamentam apenas na ideia do não sentido. Suspender isso tudo. Né? Mas o não sentido, ele é produzido num esforço interpretativo. O que é isso? É curioso que isso que você fala aqui, nesse momento, você falou também naquele momento, em relação a outra coisa. O que essas duas coisas têm a ver? Né? É a produção da expansão do significante que o Lacan fala no Função em Campo, se eu não me engano, no Instância da Letra, se eu não me engano. Né? Por isso que é tão somente um ponto de fuga, porque é a visada que a gente dá nessa operação de significante. Não é algo que a gente chega e fala assim, bom, cheguei ao real. Agora sim, estou aqui no domínio do real. Né? Eu acho que o Lacan ele mostra isso muito bem com um nó. Não há como a gente chegar em um registro sem a relação dos outros. Né? Mas é algo que se produz tão somente, né, por essa trapaça investigativa de um significante. Falar o que é isso aqui? Né? É isso que ele fala no momento da metafísica ser a histeria também. A metafísica é a histeria. Né? Em última instância, a gente pode pensar essa frase muito, de modo muito simples, né, do além da física, né, digamos, a histérica estaria falando de palavras, né, mas também sobre a questão do ser. O que é? O que eu sou? Né? O que eu sou diante do discurso do outro? Né? O que me predica de maneira estável? Né? Essa investigação a gente faz com significante. Né? A gente faz justamente isso. Ok, legal, mas o que é isso aqui? Vamos ver o que é isso aqui antes. Por que é assim? Né? Parecem perguntas muito levianas, muito estúpidas, mas é essa pergunta, é essa trapaça sustentada na estrutura, né, no fato de que há uma estrutura significante, estrutura que o Lacan tentou escrever desde 1955 no seminário sobre a carta roubada, com sim ou não, e depois os 3 e os 4, né? E que só em vias dela que essa trapaça se, digamos assim, se torna autorizada. Né? É uma trapaça que faz funcionar a lógica significante como Lacan entende. Né? É isso que ele fala, a gente pode até supor, né, em relação ao final do texto, em que ele fala mudar o sentido de orientação, de certa forma, que a gente faz uma certa trapaça orientada. Né? A gente não está ali, digamos, sublinhando qualquer coisa, cortando qualquer coisa. Né? A gente está fazendo uma trapaça orientada, a gente está fazendo funcionar o significante. Né? E sabendo que o funcionamento do significante coloca o sujeito como um efeito entre os dois, entre dois, né? Entre ao menos dois. Né? Já falei muito mais do que eu gostaria de ter falado, mas é isso, basicamente, essa ideia aí. E agora, o meu amigo Lucas, mete bronca. Opa, bora lá. E lembrando também, né, que sem simbólico a gente não teria real, né? Também, então, essa mania de querer separar as coisas
acaba sendo problemática nisso também, né? O real é um próprio limite da estrutura do simbólico. Então, Perfeito, perfeito. Não, essa é muito bem, é exatamente, né? A gente não consegue conceber o real sem pensar nos limites do significante, né? É por isso que o real ele chama de limite, ponto de fuga. uhum. Ele é esse ponto limítrofe em que, adivinha o que acontece? Impasse na formalização, né? O que o real é? O real é o efeito desse impasse, desse fato de que quando você convoca um significante a significar a si mesmo, é impossível, o real é impossível, lógico, matemático, tá? É impossível que esse significante signifique a si mesmo, né? Ele não significa a si mesmo. Ele vai mostrar seus efeitos de duplo sentido. Ele vai se encadear, né? O Felício fez um comentário aqui que resumiu bem. Mostrar a arbitrariedade do sentido pela trapaça do significante. Ramiro conseguiu traduzir. Pois é, pois é. Eu considero que seja bem por aí mesmo, Felício. Eu acho que é bem por aí mesmo. E camarada aqui que vai ter que fazer ressonância, boa sorte aí, pode ficar tranquilo que a live vai ficar salva assim. Então, galera, o outro ponto, né, eu vou ler dois trechinhos aqui da tradução, né, tô olhando pro notebook, eu vou colar, né, que estão na página 2 e na página 4, né, onde o Lacan começa a falar assim: esse inconsciente do qual Freud não compreendia estritamente nada. São representações inconscientes. O que pode ser isso? Representações inconscientes. Né? Há aí uma contradição nos termos. Né? Unbewusstvorstellung, né? Em alemão. Eu tentei explicar isso, fomentá-lo para instituí-lo no nível do simbólico. Isso não tem nada a ver com as representações. O simbólico são as palavras. E, no limite, pode-se conceber que as palavras são inconscientes. Só se conta isso aos montes. No conjunto, fala-se sem absolutamente saber o que se diz. É por isso que o inconsciente não tem outro corpo senão de palavras. E aí dá um salto, né? O Lacan começou a falar dessas coisas nessa fala, e aí ele retoma isso mais à frente, página 4, né? Tem uma pergunta ali, né, que Lacan é freudiano, mas Freud não era lacaniano, né? Ótima pontuação essa. A ideia de reputação inconsciente é uma ideia totalmente vazia. Freud se enganava totalmente em relação ao inconsciente. De início, é uma abstração. Só se pode sugerir a ideia de representação retirando do real todo o seu peso concreto. A ideia de representação inconsciente é uma coisa louca. Ora, é assim que Freud o aborda. Há traços disso bem tarde nos seus escritos. O inconsciente, pergunta, né? Eu proponho dar-lhe um outro corpo, porque é pensável que se pense as coisas sem pensá-las, basta palavras. As palavras dão corpo. Isso não quer dizer que, de modo algum, que se compreenda o que quer que seja aí. É isto o inconsciente, se é guiado por palavras das quais não se compreende nada. Não, e aqui, né, o Lacan já estava inspirado nesse dia, ele já chegou chutando a porta, né, colocando radicalmente uma diferença entre o inconsciente freudiano, né, e o inconsciente lacaniano, né. Até o título de uma das aulas de algum dos seminários, acho que do segundo seminário, se não me engano, né, o inconsciente freudiano e o nosso, alguma coisa assim. Uhum, sim, sim. E o inconsciente freudiano é composto por representações inconscientes, né? O próprio Freud, é engraçado que o próprio Freud admite lá no estudo sobre histeria que a ideia de representação inconsciente é uma coisa altamente Uhum, contraditória, né? uhum. E aí a saída que ele tenta propor ali que seria só substituir o termo, mas isso ele não faz ao longo da obra. Então, fica aí um problema para os freudianos, né? O que eles vão fazer com isso para resolver? Uhum. Ah, o Jeff falou aqui, seminário 11. Oh, obrigado, Jeff. Correção em tempo real. Borda suporte, borda suporte. Bora suporte. E o Lacan começa a apresentar o que é a proposta dele, né? Que não se vai se trabalhar com representações, mas sim com a ideia do simbólico. Com a ideia, ele começa lá em 53 com a proposição de trabalhar pela fala, pela palavra, pela linguagem, né? Já em 55 ele começa a falar mais insignificante, ele começa a inserir a ideia do grande outro, né? É esse terceiro elemento necessário para se poder conduzir uma análise, para se poder pensar uma análise, para se poder trabalhar com isso que seria o significante.
sem esse terceiro não daria para ter essa relação. Dois inconscientes, né, totalmente diferentes topologicamente, né? Um consciente freudiano tem uma profundidade porque tem uma tridimensionalidade, né? Tem um dentro, né? O consciente lacaniano não tem profundidade. Lacan se usa de esquemas topológicos que são superfícies, né? Então a gente tira a tridimensionalidade, inconsciente estruturado como linguagem, né? Lembrando que a linguagem não pertence a ninguém, não pertence a mim, não pertence ao Ramiro, não pertence ao paciente. A linguagem é meramente um instrumento que, talvez o instrumento fala que nos usa, né? Uhum. E mesmo assim é o que a gente tem para se comunicar, para conviver, para construir relações, e é uma coisa que é falha. Por justamente a gente não poder falar exatamente aquilo que eu quero dizer, por eu não poder fazer o outro entender exatamente o que eu quero falar, eu não posso supor que o que eu estou falando a pessoa está entendendo e vice-versa. Isso é justamente o que leva as pessoas para a clínica, né? Eu achar que o que o outro está falando, quer dizer, ao contrário, eu achar que o que eu estou falando o outro está entendendo, porque a gente está no mesmo referente sempre, aí vai lá o analista, como o Ramiro muito bem falou, e tenta fazer essa operação baseada na estrutura de que, mas peraí, isso daqui que você falou, o que é? E às vezes o paciente pode até chamar, como assim você não sabe o que é calma? Pô, analista burro, porra. Mas não, ele está tentando fazer uma operação ali com essa máquina que é o significante. Essa tentativa de formalização que o Lacan trabalhou em todo o seu ensino. E Lacan visa aqui, né, que esse inconsciente ele propõe dar um outro corpo, né, um corpo composto por palavras, né, um corpo que não é físico, né, um corpo que não é substância, né, mas a partir do momento que se fala, se produz um corpo com essas palavras, né, o Lacan vai pontuando isso ao longo do seu ensino. E é interessante que aqui no final dessa citação, aqui na página 4, ele retoma algo lá do começo, né, que as histéricas... como é que ele falou? Deixa eu pegar o texto aqui rapidinho. Aqui, o inconsciente se origina do fato de que a histérica não sabe o que ela diz. Ela, de fato, diz algo pelas palavras que lhe faltam. Né? É justamente essa ideia de que a gente acha que sabe o que está falando, mas na verdade a gente não sabe o que está falando, porque não há esse sentido unívoco das coisas. Né? E quando o Lacan retoma aqui a ideia de que isto o inconsciente, se é guiado por palavras das quais não se compreende nada. Ele retoma essa ideia e continua esse desenvolvimento tentando apontar como se a gente passa a pensar o inconsciente em termos de linguagem, em termos dessa estrutura do significante. A gente tem uma outra proposta do inconsciente, então uma outra forma de trabalhar, justamente em cima dessa ideia de sentido, de que o sentido não é unívoco. A gente precisa tentar fazer uma equivocação, produzir um novo sentido, quando possível. O Wagner falou aqui, como é que é? Cadê que sumiu? No seminário 11, o Lacan já falava de um círculo da tapeação em relação ao que ocorre na transferência. Muitas semelhanças com essa noção de trapaça que o Ramiro desenvolveu. Tô ligado. Que a tentativa, o objeto A vem na obturação do furo, isso seria uma certa trapaça. Tapeação, na verdade, né? Você acha que conversa com esse lance de trapaça, Ramiro? Nunca tinha pensado. Eu não tenho presente essa passagem do seminário que o Wagner está dizendo aqui, do seminário 11, eu não tenho ela presente não, mas eu acho que se trata dessa tapeação. Ele vai falar também de que o objeto, ele vai falar aqui no final desse texto também, né, de que o objeto A é justamente isso, a gente se engana no objeto, né, e que, de certa forma, ali no 10 ele vai desenvolver isso, né, com uma angústia ou afeto que não engana e tal, de respeito a essa causação do objeto A, né? Eu não sei se tem uma ponte específica, mas eu acho que isso que o Lucas está dizendo também, e que é de todo o nosso interesse aqui, se resume a essa palavra, essa frase aqui, né? Que é: entre o uso do significante e o peso da significação, a maneira pela qual opera um significante, há um mundo. Né? Eu acho que é daí que vem o que eu falei antes, né? É isto que é a nossa prática, se aproximar de como as palavras operam. Né? De certa forma,
é isso que está em jogo, né? E nessa questão da trapaça, não sei se é especificamente isso que está do seminário 11, mas é isso que está em jogo também, no que o Lucas muito bem disse em relação a gente estar sujeito à linguagem, né? Porque, reparam, a pergunta pelo sujeito não é inútil, né? A pergunta pelo sujeito, né? Agora, talvez a gente possa pensar, digamos, o sujeito lacaniano entre dois significantes. Aí, se a gente pensa gramaticalmente, né? A nossa tradição filosófica inteira, ela é fundada na relação de um sujeito com um predicado, né? Na relação que eu estava lendo um texto hoje, né? Da relação desse antecedente com o consequente, na relação desse implícito com esse explícito, nessa relação de um sujeito com um predicado, né? E o fato de que assim a gente é sujeitado, e eu acho que isso é muito relevante no campo da psicanálise, porque não se esqueçam, o sintoma é o significado do outro, né? O sintoma é o jeito, o sintoma é a leitura que nós fazemos do que o outro é, de como o outro nos concebe, né? Sim, Ou aqui seja, entra também que a gente, outra diferenciação, a gente sai de uma ideia de lidar com fenômenos que a gente vê, né, numa certa empiria, para aquilo que a gente perfeito, trabalha com a linguagem. Né? Não perfeito, é mais perfeito. tipo, a pessoa tem dor na perna, então é esse o sintoma. Não, Uhum. mas não é que a gente não vai conversar sobre essa dor na perna. Sim, sim. E repara como que isso é um efeito de lógica gramatical, né? Porque se você predica o sujeito, o que é o sujeito? O que é o que resta de todas as predicações? Né? O que é isso, que é o substrato, o que é o suporte Poxa. de tudo aquilo que é dito sobre mim, de tudo aquilo que é dito sobre, de acordo com com a minha história pessoal. O que é isso que subjaz a isso tudo? Né? A pergunta de Lacan é sempre essa, né? Quem fala? Eu falei disso há pouco tempo também, né? E a virada da psicanálise é que essa relação de sujeito-objeto, a gente pode pensar também como que a noção de outro influi aí, né? Quem fala? Quando você diz que você é calmo, quando você diz que você é ansioso, quando você diz que você é um potencial suicida, quando você diz... Quem fala aí? Né? Quem que é o suporte desses predicados? Né? A pergunta aqui é justamente essa, né? Quem que se supõe que é aquilo que tudo isso é? Né? Em última instância, eu tenho pensado muito por esses termos, assim, de que eu acho que a psicanálise é ainda uma pergunta sobre o que é, né? Que virou o que é, né? As charadas e tal, a enigma da esfinge e tal. Mas, de certa forma, a pergunta é justamente essa. Quando um paciente entra no nosso consultório e ele fala, olha, isso, e eu venho dessa história, e eu sofro disso, disso aqui, o que está se perguntando aí, né? O que é esse suporte? O que é isso que subjaz a unidade dessas diversas determinações? Quem que é essa pessoa que é essas determinações são necessárias? Ou seja, o suporte e esse predicado, esses atributos, eles se confundem, eles fazem um. Repare, a briga de Lacan pelo um não é momentânea, não é passageira. Lacan, no seminário 9, se pergunta pela relação desse um significante. Reparem, o significante não significa si mesmo. Ele sempre, o elemento da psicanálise é o par já. Né? Não há esse um suposto. Né? Ele, no seminário 9, ele se pergunta sobre isso. Bom, o que é esse um, né? Que só aparece na ausência, que só aparece não estando lá? E quando vamos procurar ele, só conseguimos cernir um vazio. Né? É daí que ele pensa essas noções de repetição do significante, que a gente vai buscar isso e isso não comparece. Como é que a gente pode ler isso também na relação do gozo fálico, do que ele chama de falo, por exemplo, responsável pela cúpula, pela cúpula, não, pela cópula, pela cópula pela cópula de um sujeito com predicado, e que também, quando é chamado a comparecer, é só uma nova ausência. Né? E quando ele se pergunta no seminário 19, insiste, há um Liadlan, né? O que está sendo perguntado aí? Onde que se encaixa, onde que se encontra
né, sabendo da estrutura do significante, onde se encontra esse substrato que condensaria ou que garantiria todas essas diversas predicações, determinações, né? O que o Lacan vai pensar é que é o contrário, é que não há esse suporte de todas as predicações, é que esse rapaz, essa pessoa que sofre, né, ela é o que está sendo empregada nisso tudo. É ela que está sendo chamada nisso tudo, é ela que está sendo instrumentalizada disso tudo. Né? Então a pergunta de uma análise, para mim, se torna muito mais especificamente uma pergunta pela falta de suporte disso tudo, pela falta de que haja algo ali que garanta essa predicação de maneira estável, de maneira tranquila. Né? E é por isso que a gente investiga o significante, é por isso que há um mundo entre o uso do significante e o peso da significação. Né? É por isso que tratar um sintoma é investigar qual é o significado do outro. Né? Por que, né, essas perguntas socráticas, talvez, por quê? Né, dentro da lógica do próprio discurso do paciente, né, mas por que é assim? Mas por que aonde que veio isso? Não sei o que, não sei o colar. Porque é nessa trapaça, né, que algo dessa ausência desse um pode aparecer. E vamos lá, qual é o nome dessa ausência desse um aqui? Desse furo que se produz? Disso que só pode ser aproximado, cernido, bordado pelo significante? Bom, Lacan chama de real. Como um ponto de fuga da nossa interpretação. Não quer dizer que a gente não opera com o sentido, quer dizer que, quando a gente entra pelo sentido, o que se produz é uma tentativa de fazer com que, de um significado, repare, o significado do outro, opere um significante. Né? Ou seja, dessa leitura contingente, né, que se tornou necessária, que se fez uma necessidade, você traz ela de novo em sua contingência. Fala, bom, mas espera aí, mas essa atribuição talvez não seja necessária. Né? Bom, pelo menos é assim que eu tenho pensado cada vez mais as operações que a gente faz numa clínica. Né? Sim, eu costumo sempre pensar qual outro referente que pode ser daquilo que o paciente apresenta enquanto a gente está conversando. Porque chega num ponto que, isso é por causa disso, e ponto final, acabou. Eu preciso resolver Sim. isso. Será que é por causa disso mesmo? Sim. E lembrar que operar isso depende de uma acepção muito básica, depende que não individualizemos a relação do nosso paciente com o que ele nos fala. Né? Se a gente supõe que o sintoma é aquilo que está dentro dele, que tudo do que ele sofre, ou então que o gozo está nele, ou melhor, que a falta está nele, lembre-se que a falta está no outro, né? Que só concerne a ele. Se nós supusermos tudo isso, né, a gente só vai operar uma clínica cada vez mais localizada, individualizada, individualizante. Porque o que acontece? Bom, o que eu faço com isso? Sei lá, ué. Agora está aí dentro de você. Né? Mas se a gente investiga o que é o campo do outro em relação à determinação desse cara que sofre, que está diante da gente, né? A gente tem uma outra gama de possibilidades interpretativas como essa que eu estou falando. Né? Mas espera aí, mas como é que foi isso? Como é que foi essa atribuição? Né? Por que você se considera uma pessoa muito ansiosa? Né? Tudo isso visa produzir esses endereçamentos, lembrando que para Lacan o sintoma é o significado do outro, o desejo do outro, o inconsciente é o discurso do outro. Né? Lembrando que se a gente abre mão de investigar esses campos, né, dessas relações com a linguagem, né, dessas relações com o campo do outro, como um campo dos significantes, como o campo da bateria dos significantes, como um campo que pode ou não estar localizado em determinadas pessoas, mas que não é necessário que esteja, né, a gente só produz uma coisa cada vez mais da ordem de uma responsabilidade, da ordem de você tem que se haver com isso, você tem que se haver com isso, você tem que lidar com isso de alguma forma. Né? E tá jogando fora a teoria também. Sim. Agora, repara, entre o uso do significante e o peso da significação, o que tem? O campo do outro. A significação está do outro. Né? É do outro. O sintoma como significado do outro. Né? Se a gente abre mão disso, bom, o que a gente faz? A gente não consegue
produzir o uso do significante, né? E aí ficamos como literalmente cego em tiroteio, né? No Sim, meio de uma análise. sim, sim. Não, mas é isso, né? E aí a gente acaba produzindo todas essas perspectivas teóricas que também partem de certas leituras guiadas e balizadas por certas ideias, né? Que é isso, o gozo singular, o Sim. sintoma singular, o desejo singular, Se a amigar com tudo isso. singularidade, né? Sim, muito confundido com uma, perdão, gente, muito confundido com uma individualidade, né? E a gente sabe qual é o problema de lidar com individualidades, né? Sim, e é engraçado o que você falou agora, me lembrou do que a gente vem estudando e comentando, né, de filosofia, como não dá para pensar singularidade sem a noção de particular e de universal, né? Então, Sim, a gente pode até se sim, questionar quem trabalha com a teoria por essa via que cada mais sim, individualiza a coisa, sim, qual noção de sim. singular que tem? Será que tem uma noção de singular? Né? Então, coisas para Uhum. se pensar aí. Sim, 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 com certeza. E se essa singularidade se confunde tão facilmente com uma individualidade, com um indivíduo, né, com aquele que vos fala, né, a torção de Lacan, e essa é a torção específica do uso da topologia, é justamente uma outra maneira de se pensar o sujeito e o objeto. Né? Lacan usa a topologia para pensar justamente o que é a relação do sujeito e objeto numa linguagem. Quando ele pensa, por exemplo, os dois toros no seminário 9, que ele coloca o desejo do que ele vai demonstrar pela primeira vez nessa relação de que a demanda do outro é o desejo do sujeito, o que está implicado em relação de sujeito e objeto ali? Né? O que que me relaciona com o outro, se não justamente uma certa objetalização em relação dessa demanda? Né? Essa inversão que eu falei do sujeito e do objeto, né? Será que eu sou suporte disso tudo ou eu sou um objeto predicado dessa forma? Né? Essas são formas que a gente tem que pensar, de certa maneira, para a gente conseguir lidar com essas coisas, produzindo menos insularidades, produzindo menos reações particulares, né, de que, bom, é isso, aqui é o meu sofrimento, né, e a relação com o seu sofrimento, que é todo seu, que é a responsabilidade sua, seria se amigar com os seus sintomas, se amigar com os seus fantasmas, aprender a conviver com os seus monstros, e de certa forma, bom, não sei se isso interessa tanto, acho que me interessa muito mais é pensar, bom, o que Uhum. supostamente se predica, né, e da onde que isso veio, né? Enquanto eu te ouvia mais cedo, me lembrou também um detalhe que eu acho que vale a pena, né? Até aproveitando a forma como esse texto se apresenta, né? Muito aforismático, de que muita gente se depara com um texto que o próprio texto não oferece as ferramentas necessárias para compreender o que está contido, né? Quais Hum, ideias são apresentadas ali, né? sim. Literalmente você está tirando um texto de contexto, né? Então é necessário fazer uma certa viagem até o resto da obra, do ensino do autor para ver, tá, como é que eu vou entender isso daqui que ele falou? E procurar e fazer essa busca aí, né? Hum. Essa investigação. Né? Que eu acho que Sim, sim. é bacana, porque às vezes a gente quebra a cabeça e tá, porra, não tô entendendo porra nenhuma. Vai ter que procurar outro lugar. Sim, sim, não, É Super Mario, né? A princesa está no outro castelo. tá no outro castelo sempre. Tá no outro, e aí quando você chega no castelo é outro castelo, aí você vai para outro castelo, é isso aí, velho. Daqui a pouco você tá jogando jogo há 20 horas, já tá entendendo nada que tá acontecendo. Mas é isso, ele é um texto muito cifrado, né? Ele é não cifrado, mas ele é um texto muito concentrado. Às vezes ele Uhum. vem com muitas por exemplo, essas passagens da metafísica e a histeria, o gozo e a castração, né? A própria passagem que ele faz de próton-pseudos em Freud e em Aristóteles, de certa forma. É um texto muito. Mas eu acho que não cabe, talvez, a gente ficar dissecando o texto inteiro. A gente está com Uhum. 7h53 minutos ainda, né? Queria saber das pessoas que ainda resistiram a esse monólogo verdadeiramente entediante meu do Lucas aqui. Vocês têm alguma coisa a falar, alguma coisa a perguntar? Eu falei lá no início que eu queria ter um tempo para escutar um pouco aí, ver o que vocês acharam. Se alguém tiver alguma coisa a comentar aí, bota Manda no escreve lá no chat negócio, aí né? uma dúvida, qualquer coisa. Agora é a hora.
eu ver se a gente perdeu alguma coisa. Porque tá ruim de. Deixa eu ver. Um camarada falou que vai ser uma bela aula sobre o tema do discurso do analista. PH elogiou a sua leitura do Starfella. Um amigo. Opa, pera aí. Como é que volta aqui? Oh, meu Deus, não consigo descer mais agora. Ih, rapaz, e agora? Não, foi uma camarada assim, foi muito interessante, vou atender agora. Obrigado, pessoal. Não foi uma pergunta, Ah, não. alguém me explica onde Gente, o discurso entra nisso? pois Beatriz, você poderia falar um pouco mais do que você está, um pouco mais sobre essa pergunta aí? Mínimo que É, seja aí. o que você está chamando de discurso? Não consigo entender esse conceito, né? Eu não sei, eu diria que o Lacan ele tem algumas formas específicas, né, que ao longo da obra dele ele vai se debruçar sobre a noção de discurso, que é por exemplo, Ah, justamente, tá, 17. no Seminário 17, ele vai fazer uma tentativa ali desde o Seminário 16, né, que acontece? No Seminário 16, ele vem e se pergunta sobre a existência de um discurso sem fala, sem parole, né? Parole pode ser palavra ou pode ser fala. Eu suponho, faço a interpretação de que fala é até melhor, por causa da crítica que ele faz no Seminário 17, a fala em contraposição à escrita, né? Digamos, a fala seria aquilo que continuamente produziria significação, né? A gente fala, a gente abre a boca, a gente, né, pela estrutura própria da linguagem, uma significação se produzirá, né? Haverá o peso da significação dada. Ao passo que na escrita podemos operar de maneira diferente, como ele fala no Seminário 19, na escrita, especialmente na escrita matemática, não se pode escrever qualquer coisa, né? Então, quando ele vai no Seminário 17 ali, o que está em jogo para mim em relação a esses 4 discursos, né? Mestre, universitário, histérica e analista, né? O que está em jogo para mim é a possibilidade de se produzir algumas relações específicas, né? Digamos, algumas estruturas, lembre-se que a estrutura é o que orienta essa trapaça orientada, algumas estruturas específicas que permitem que algumas relações se mostrem que não estariam evidentes caso nos sustentássemos apenas na significação no falo, e no falo, e no falo, e no falo, no falo não, né? No falar, e no falar, e no falar, e no falar, né? Na Então ele vai experiência, propor a no escrita, conteúdo. pois é. Então ele propõe a escrita desses 4 discursos nesse momento, né? Para mostrar justamente o que esses discursos, né? O que, por exemplo, quando um paciente entra e nos fala, né? Fala sobre sua semana, fala sobre seu dia a dia, não sei o quê, o que nesse discurso a gente pode ser de impossibilidade, né? Para mim, o que ele está fazendo no 17 é uma investigação justamente sobre a que ponto que a gente pode fazer operacionalizar esse real, né? E ele vai marcar todas as passagens, digamos, impossíveis, né? E no discurso do analista, muito especificamente, o que é o impossível, né? O que justamente é o impossível ali? É o que se coloca embaixo do S1 em relação ao S2, né? Esse traço aqui é o traço de não relação, é impossível, né? E o que é impossível? É justamente impossível que esse par ordenado seja idêntico, seja uno, seja fixo, seja produzido e se amarre aí. Ou seja, o significante chamado por ele de significante índice 1, de significante mestre, do significante eleito, não sei o quê, ele é justamente aquele que jamais vai conseguir significar a si mesmo, né? E é uma coisa que, para ele, ali no Seminário 17 especificamente, caso nos atentássemos apenas ao fenômeno da fala, a significação produzida na fala, jamais conseguiríamos dar conta de que há algo estruturalmente impossível no discurso do analista. No discurso do mestre, por exemplo, ele vai colocar nessa posição a relação do sujeito barrado com o objeto A, né? Então, ali a relação da fantasia, que é assim que ele escreve a fantasia, que está em cima no discurso do analista, S barrado, A, né? A Isso relação da daí é fantasia é Homem-Aranha. aquela... Quê? Isso daí é Homem-Aranha.
é justamente essa relação, né, que está ali sendo investigada no discurso do analista. Ou seja, especificamente no seminário 17, eu acho que o discurso é mais amplo do que apenas os 4 discursos, né? Mas especificamente no seminário 17, para mim, a investigação da escrita ali, nesses 4 discursos que ele elege, são formas de se escrever relações que não conseguiriam ser escritas caso nos atentássemos apenas para a fala, né, para a fala do paciente. Por isso que ele vai dizer no seminário 17 que, ao invés de apenas escutarmos, nós lemos. Né? Por isso que eu falei no início também a leitura de um significante. Né? Mais alguém? Uma colocação, uma pergunta? Dúvida em relação ao que a gente conversou aqui hoje? Lembrando que essa tradução e a anterior que fizemos no discurso de que vocês encontram no nosso site, né, bordalacanina.com, ali na aba traduções. Né? Uhum. No site você também encontra nossas revistas, que já temos não, há 3 anos não foi. 3 revistas publicadas. E, peraí, camarada aqui mandou um comentário. Muito bom, pessoal. Vocês poderiam comentar um pouco sobre a passagem. Como é que é? Desse texto em que Lacan coloca que o objeto A não é automórfico. Essa é uma dúvida que a gente tem Pois é, ainda. Fernando. Não entendemos muito bem isso daí ainda não. Então, eu fui procurar essa coisa do automórfico, né? Eu me deparei com uma definição ali dos objetos da matemática e tudo mais, mas tentei entender e fracassei retumbantemente, sendo bem honesto com você, meu amigo. E, de fato, essa passagem é extremamente complicada para mim. Eu, honestamente, não tenho muito o que dizer em relação a isso. Como falamos no início da live, assim, as perguntas que eu tiver alguma coisa a falar, a gente fala. Senão, não vai dar. A gente vai continuar pesquisando isso aí. Boa sorte para você, boa sorte para mim também pesquisando isso. Junto a gente consegue fazer alguma coisa. Sobre as histéricas falarem com palavras que não tem, poderia falar um pouco mais? Palavras que não tem? Tem isso Pois no texto? eu não sei se tem justamente isso no texto, mas essa é interessante a pergunta, porque de fato não tem. Né? Quando a gente entra numa análise, quando a gente recebe um paciente, talvez isso tenha a ver com a pergunta da outra pessoa sobre o discurso, né? Até que ponto isso é pessoalizável? Né? Por exemplo, é muito comum você ter os analistas em verdadeira polvorosa em relação a falarem qualquer coisa, porque vai que eles falam e que aquilo produz uma catástrofe e tudo mais e tal, não sei o quê. Mas a questão talvez seja isso, né? Quando abrimos a boca, quem fala? Né? Quando a gente fala, quando a gente narra, quando o paciente narra o sofrimento dele para a gente, quem que está falando ali? Se toda hora a gente está tentando dar atenção ao fato de que isso vem do outro, de que esse sintoma é o significado do outro, de que esse discurso é o discurso do outro, né? Quando a histérica não tem as palavras, não apenas no sentido de que essa significação, né, é sempre antecipada e que o uso do significante coloca aí justamente uma refração em relação a esse significado. Mas por quê? Elas não têm. Da mesma forma que quando a gente ingressa num discurso, não se trata de que as palavras são nossas, né? Mas de que isso, quando nós falamos, depende, se a gente está investigando psicanaliticamente, que a gente pergunte, bom, da onde que veio isso? Quem fala? Né? Por isso que a gente pergunta tanto isso na clínica, né? Mas de onde que veio isso aí? Desde quando? Você escutou isso de algum lugar? O que é, né? Porque não tem, de fato não tem. E essa é uma explicação possível para a noção de discurso também. Né? Sim. Em algumas situações, me lembro agora um caso, ninguém falou. A pessoa entendeu que tinha que ser daquele jeito por conta de como ela viu o meio. Olha. Uhum. É muito doido isso. A gente vê como isso não sai da minha cabeça, sinceramente, como a análise talvez seja justamente isso. Mostrar que há outra forma de se relacionar com a linguagem, né? Que Sim, não cause tanto sofrimento assim. sim, sim. Perfeito. Gente, Acho que é isso, então. tá bom, né?
Bom, senão a gente começa a se estender aqui. Quem tiver alguma dúvida de repente, que estiver vendo a gravação da live, pode mandar no direct ou nos comentários também. Fiquem à vontade, a gente está sempre aí aberto ao debate, para conversar, tentar estabelecer um mínimo solo comum para a gente poder conversar. E é isso, né? Aguardamos É isso. vocês aí na próxima. Se cuidem. Abraços. Valeu, gente. Muito obrigado aí para quem compareceu. Valeu, um abraço aí, boa noite.